Let us pause for a moment of silence and honor the memory of the Portuguese fallen hero Alfredo Quintana, forever one of us. À l'occasion de ce tournoi qualificatif olympique, prenons un moment pour honorer la mémoire du gardien portugais Alfredo Quintana, à jamais dans notre mémoire. Boas pessoal, daqui com vocês é Greg Dace, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Portugal defrontou a Tunísia, jogo 1 a contar para o torneio pré-olímpico, num grupo onde Portugal está inserido com Tunísia, França e Croácia, onde os dois primeiros classificados têm acesso direto aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Antes de fazer uma análise a este jogo onde Portugal venceu por 34-27 sobre a Tunísia, dar-te nota do histórico de ambas as seleções à entrada para este encontro. De um lado temos a equipa da Tunísia mais experiente nestas andanças que Portugal, uma equipa da Tunísia que teve presença na fase final do Mundial do Egito 2021, tal como Portugal, e uma equipa da Tunísia que apresentou algumas baixas de peso. Por outro lado, temos a seleção nacional portuguesa, uma seleção inexperiente nestas andanças, procura fazer história ao apurar-se para os Jogos Olímpicos. O primeiro passo está realmente dado, venceu a equipa da Tunísia. No entanto, uma seleção nacional que, à semelhança da seleção da Tunísia, também tem algumas baixas de peso. No fundo, o resultado final 34-27 demonstra a simplicidade deste jogo e a não muita dificuldade para a nossa seleção conseguir vencer. No entanto, o resultado ao intervalo 15-11 espelha a complicação que isto foi, porque Portugal quis complicar verdadeiramente o jogo. Olhando para a primeira parte, temos Portugal a entrar bem no jogo, processos simples no ataque, mas eficazes, a conseguir concretizar. Vimos uma parceria Fábio-Magalhães-Taimar Salina no ponto, como já nos tinham mostrado na fase final do Mundial 2021. Vimos também uma parceria Rui Silva-André Gomes, aquelas fantásticas aéreas que funcionaram no Mundial, voltaram a funcionar neste encontro. E a nível ofensivo, Portugal no ponto nos primeiros minutos. Defensivamente, estamos com uma equipa compacta, jogadores bem posicionados, atentos e com uma entrega enorme àquele que estava a ser o encontro até então, e portanto estava tudo uma verdadeira maravilha. Por outro lado, a equipa da Tunísia defensivamente estava a ter bastantes dificuldades em relação aos terceiros defensores, ou seja, na zona central da sua defesa estava a demonstrar muitas dificuldades. Ofensivamente, a equipa da Tunísia estava com processos demasiado simples, na minha opinião, e onde Portugal se conseguiu adaptar perfeitamente bem. A partir dos 10 minutos da primeira parte, a história é completamente diferente. O selecionador da Tunísia gasta o seu primeiro time-out e parece que acabou por dar uma pequenina palestra para que os jogadores tivessem uma melhor organização ofensiva, fundamentassem mais o seu ataque, dinamizassem mais o ataque. Não só a Tunísia fundamentou os seus processos ofensivos após este time-out, como também Portugal teve a infelicidade de ver excluído Taimar Salina e Luís Frade praticamente em momentos consecutivos, o que fez com que Portugal estivesse 1 minuto e meio, 1 minuto e pouco, a jogar com menos 2 jogadores em campo. A Tunísia, que não apostou de todo no remate de meia distância, foram todas situações ou de penetração ou de jogo interior com pivô, e Portugal acabou por ser verdadeiramente comido. A palavra é esta. Se Portugal estava mal na defesa e a Tunísia bem no ataque, o que é que valeu? Valeu o jovem Gustavo Capdeville. Eu já tinha dito que Gustavo Capdeville entrava para esta convocatória como sendo o favorito a assumir a titularidade da baliza portuguesa, e a verdade é que de facto assumiu, mas não só assumiu, como brilhou e segurou, teve defesas incrivelmente difíceis, defesas bastante importantes, e foi um verdadeiro guarda-redes nos postos da seleção. Se ele tem 23 anos ou não, a verdade é que pareceu um guarda-redes bastante experiente. Apesar dos altos e baixos, de Portugal sentir mais dificuldades em certos momentos da primeira parte e menos dificuldades noutros momentos, a verdade é que mesmo que o marcador ao intervalo registrasse o resultado de 15-11 favorável a Portugal, no entanto um resultado bastante curto, tendo em conta a discrepância que neste momento se sente entre ambas as seleções. Ao longo de toda a primeira parte foi visível a rotatividade da equipa, algo extremamente importante, uma vez que Portugal em 3 dias vai ter 3 jogos, e sendo este o jogo teoricamente mais acessível, Paulo Jorge Pereira tinha que obrigatoriamente preservar a fadiga de cada um dos seus jogadores, não sujeitá-los a um desgaste avassalador, quando na realidade temos um leque de jogadores convocados de tremenda qualidade. E a verdade é que quando os jogadores do set inicial saem para dar lugar a jogadores que estavam a ocupar o banco, a qualidade, os princípios e os fundamentos de jogo da nossa seleção mantêm-se intactos, e nós nem damos por qualquer tipo de diferença no que a qualidade de jogo diz respeito. Na segunda parte, destaco 2 nomes, André Gomes e Belone Moreira. André Gomes, que já tinha participado na primeira parte, voltou na segunda parte ainda com mais força e com maior vontade e mais vontade de concretizar e finalizar e ser um jogador
completamente destacado dos demais. Já Bela Moreira, que apenas na segunda parte cumpriu os seus primeiros minutos neste encontro, entrou, pisou, olhou, observou e cumpriu e desfez por completa a equipa da Tunísia. Bela Moreira foi para mim o MVP deste encontro, uma prestação incrível, deu uma dinâmica ofensiva ao jogo da Seleção Nacional. Incrível, mas incrível. Vocês não têm verdadeiramente noção. Aqueles últimos passos, aqueles desequilíbrios, aquela circulação de bola tão minuciosa, tão perfeccionista, aqueles passos tão bem medidos e aqueles remates nos momentos de finalização 100% eficaz, fez com que o Bela Moreira fosse o jogador de maior destaque neste encontro. No entanto, nem tudo foram rosas nesta segunda parte. A um dado momento, Portugal já tinha o resultado confortável, toda a gente já estava a assumir que o jogo estava praticamente decidido e foi nesse momento em que Portugal baixou a guarda. Que a seleção da Tunísia começou a dar a remontada. Remontada esta que, apesar de não se ter concretizado no marcador ou de não ter tido efeitos práticos no que ao marcador diz respeito, foi suficiente para nos assustar a nós, espectadores, e fez com que os jogadores percebessem que o jogo ainda não estava de todo decidido. Quando passamos de uma vantagem de 8 golos para uma vantagem apenas de 3, 4 golos, o que é que valeu à nossa seleção para que nós voltássemos a estar num resultado minimamente confortável? O suspeito do costume, Miguel Martins. Miguel Martins, que nos últimos minutos de encontro teve uma participação muito importante de 2 golos que permitiram com que Portugal começasse então a distanciar novamente no que ao marcador diz respeito. Paulo Jorge Pereira, na segunda parte, nestes minutos finais, passou do sistema defensivo 6-0 para um 5-1, de forma a que a Tunísia não tivesse tanta liberdade como estava a ter até então nos processos ofensivos. Olhando para este jogo, o que é que Portugal terá que melhorar e o que é que Portugal tem de bastante bom? Portugal tem a apresentar muitas dificuldades no que ao processo defensivo diz respeito, tal como já apresentou na fase final do Mundial 2021 em alguns jogos, se não em todos, mas neste jogo até podemos acabar por compreender, uma vez que Paulo Jorge Pereira está a saber obrigado a rodar toda a equipa, e obviamente que se tu não tens uma defesa estável, jogadores estáveis no que a defesa diz respeito e com rotinas, já com aquele entrosamento a nível de rotinas uns com os outros, é normal que pequenos erros individuais comecem a surgir aqui e acolá. Notas positivas deste jogo: a predisposição e a simplicidade, no entanto, bastante eficácia no processo ofensivo que Portugal apresentou. Dar-te agora então nota das pontuações que eu atribuí aos jogadores portugueses que foram hoje chamados a entrar em campo. Vamos então por posição, vamos começar pelos guarda-redes. Começa então por Gustavo Capdeville. Gustavo Capdeville, que, como eu disse, fez um brilharete, entre os postos da Seleção Nacional Portuguesa. Terminou com uma pontuação de 7.3 e só não foi uma pontuação mais alta porque ele na segunda parte ainda cumpriu alguns minutos, depois mais tarde deu lugar a Manuel Gaspar, e nesses minutos que ele fez na segunda parte não apareceu, vá. Não digamos que teve culpa em algum gol, nada disso, no entanto, simplesmente não apareceu, portanto a pontuação não subiu mais do que 7.3. Já Manuel Gaspar termina com uma pontuação de 6.5, foi na primeira parte chamado para defender um livre 7 metros onde não teve sucesso, e na segunda parte cumpriu grande parte dela. Também não teve grandes defesas, no entanto registro uma ou duas defesas se não estou em erro. Passando para a linha de centrais, Miguel Martins terminou com uma pontuação de 7.0, ele que apontou 4 golos, o que fez com que a pontuação subisse. No entanto, também não foi um jogador que se tivesse mostrado muito no jogo. É verdade que nos últimos minutos da segunda parte foi um jogador bastante importante, pelo menos no momento de finalização, para que Portugal marcasse aqueles 2 golos e ganhasse um fogo no qual o marcador dizia respeito. No entanto, eu sei que este 7.0 vai passar muito facilmente para um 8 tal, 9 quiçá, porque o que o Miguel Martins está a fazer, nós, como o conhecemos muito bem, está-se a guardar para os jogos que vão ser a doer, que vai ser já agora contra a Croácia e posteriormente contra a França. Já Rui Silva terminou com a pontuação de 6.8 e esta pontuação, que é uma pontuação de nota mais, atenção, no entanto também ele não se mostrou muito neste encontro, teve excelentes participações com o Vitória e Torriza, por exemplo, eles que têm uma boa ligação no que o jogo interior pivô diz respeito, tal como o Fábio Magalhães tem com o Daimar Salina. Fábio Magalhães terminou com a pontuação de 6.6, esteve bem no ataque, muito bem no jogo interior pivô com o Daimar Salina na primeira parte, cometeu um ou outro erro ofensivo aqui, uma falha técnica aqui e acolá, defensivamente também teve um ou outro erro, no entanto, 6.6 de nota a mais. André Gomes terminou com uma pontuação de 7.4, só não foi o segundo melhor jogador em campo ou o terceiro, porque estava lá, Bela Moreira. Mas André Gomes teve uma excelente eficácia, apareceu quando tinha que aparecer, não comprometeu a equipa, esteve muito cumpridor na vertente ofensiva. Defensivamente, tal como os restantes companheiros, tiveram alguns erros aqui e acolá, mas foi um jogador constante, positivamente constante, ao longo de todo o encontro. Alexandre Cavalcanti terminou com uma pontuação de 6.3. No ataque falhou um golinho, depois marcou outro. Na defesa esteve melhor do que no Mundial. Ainda pode crescer mais o Alexandre Cavalcanti, mas esteve a nível defensivo esteve melhor
do que, por exemplo, na fase final do Mundial. E é um jogador que está a crescer, está em crescendo. Portanto, é uma nota positiva de 6.3. Passamos de lateral esquerdo para lateral direito. Belon Moreira, 7.5. O homem do jogo, ele que entrou só para jogar a segunda parte. Opa, e o que é que eu posso dizer? Assistências para golo, passes bem medidos, a circulação de bola a dar uma dinâmica incrível ao jogo, os desequilíbrios, os movimentos de 1 para 1, os próprios lances individuais dele que concretizaram em golo. Pá, espetacular. Belon Moreira esteve incrível. Se ele estiver assim contra a Croácia e contra a França, meus amigos, que eles vão sofrer muito. Ai, bom. Passando para as pontas, Diogo Branquinho, uma pontuação de 6.2. Marcou um golo, se não estou em erro. Não sei se foi 1 ou 2, mas 1 foi de certeza. Esteve bem defensivamente. Também não foi um jogador que se mostrou muito neste encontro, daí a pontuação não ter sido mais alta, mas é uma pontuação de nota a mais. Daniel Fernandes, uma pontuação de 6.8, ele que esteve muito bem defensivamente e ofensivamente foi concretizador, foi eficaz. Passando para a ponta direita, António Areia, 6.5, teve 2 livres 7 metros, concretizou os 2, penso que ainda teve um gol da ponta direita, se não estou em erro. Defensivamente esteve bem, algo que muitas vezes no Mundial não aconteceu, que era estar bem defensivamente. Esteve bem, cumpridor, portanto é uma pontuação de nota a mais. Já Pedro Portal tinha uma pontuação de 6.4, só não foi uma pontuação de 6.5 à semelhança de António Areia. Eles os dois que neste jogo estiveram muito similares, só não foi igual porque falhou um livre de 7 metros na primeira parte. Passando para a linha de pivôs, é Marcelina, 6.5, ele que ainda marcou alguns golos naquele trabalho com o Fábio Magalhães na primeira parte. No entanto, aquelas 2 exclusões muito cedo na partida pesaram nesta pontuação e também na segunda parte, devido a essas exclusões, não foi chamado a jogar também para reservar um bocadinho o jogador e não estar a sujeitá-lo a uma terceira exclusão e consequente expulsão. E, portanto, como ele não foi chamado a jogar na segunda parte, a pontuação não subiu nem desceu. Portanto, ficou a pontuação da primeira parte de 6.5. Vitório Torriza terminou também com uma pontuação de 6.5. Esteve bem defensivamente. Podia ter estado um bocadinho melhor, porque já vimos Torriza um bocadinho melhor no jogo. A nível ofensivo falhou alguns golos, mas também acabou por marcar. Um dos golos foi assim um bocadinho de sorte, mas foi um bom golo. Portanto, uma pontuação de 6.5 de nota a mais. Luís Frade, pontuação de 6.7, ele que foi um jogador bastante importante no processo defensivo português, ele que talvez foi o jogador que defensivamente foi o mais interventivo, daí também ter sido o jogador que mais erros cometeu, no entanto também foi o jogador que mais bem esteve, portanto é bom contrabalançar isto, mas foi um jogador que esteve bem, o Luís Frade, portanto é uma pontuação de nota a mais. Tiago Rocha teve uma pontuação de 6.0, uma pontuação neutra, ele que foi chamado a jogo para cumprir os últimos 6 minutos, não estou em erro, do encontro, e participou exclusivamente na vertente ofensiva, não teve qualquer bola, obviamente que ele foi importante para que Portugal tivesse sucesso em algumas jogadas no que à vertente ofensiva diz respeito, no entanto não teve nenhum remate, não teve nenhuma assistência para gol, não teve assim nenhuma participação, simplesmente a não ser entrar e estar lá dentro de campo e ajudar a equipa com processos indiretos, movimentações dele, etc., de forma a que os colegas conseguissem ganhar espaço para finalizar. Deixar uma nota final à dupla de arbitragem, uma dupla da Suíça, que esteve impecavelmente bem, exclusões bem aplicadas, promoveram o espetáculo do encontro, não apitavam por tudo e por nada, portanto são árbitros de elite, é o que se espera, que o jogo flua e acima de tudo mostrar e ter coerência no critério. Nós marcamos encontro para amanhã, Portugal que amanhã vai defrontar a Croácia num jogo que é extremamente importante vencer e em caso de vitória, Portugal garante desde logo a passagem ou o apuramento histórico aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Espero que tenham gostado, deixem o like, partilhem e inscrevam-se no canal se não são inscritos. Com vocês, foi Greg Dace. Até à próxima e fui. Pau! So heavy when I'm flying, I feel drowning when I'm dry. I was chilling, going for a walk and the party ain't over. I just wanna talk but I'm the only one sober. She said time is money, I don't have enough